mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande com informações, é claro, do Flamengo que está classificado à próxima fase da Libertadores da América. Resta saber agora se o Flamengo vai conseguir a melhor campanha de todos os clubes da primeira fase da competição. Tem chance para isso acontecer, até porque aquela história lá envolvendo o jogo contra o Independente Medellín, o martelo já está batido nos bastidores. Ué, Vene, se já está definido, por que a Conmebol ainda não divulgou de maneira oficial? Eu vou explicar para vocês essa situação, todos os bastidores dessa situação. E por falar em bastidores, o Flamengo se mexeu nos bastidores para tentar adiar o jogo contra o Curitiba. E aí, surtiu efeito? A gente vai trazer aqui no vídeo agora também qual foi a definição da CBF em relação a esse jogo e por que o Flamengo queria o adiamento desse jogo, porque o Flamengo vai ser muito prejudicado. Isso tudo e muito mais no vídeo agora, mas antes é o seguinte, quem pegou a dica do Adão ontem, o que aconteceu? Se deu muito bem. Vitória do Flamengo em cima do Estudiantes sem sofrer gols, com gol do Pedro. E foi uma vitória magra, de 1-0, com gol do Pedro. O suficiente para você aí do outro lado, que pegou essa dica lá na KTO, se dá super bem. Calma que no jogo de sábado contra o Palmeiras, o jogaço pelo Campeonato Brasileiro, nós teremos um outro Odão. E você aí, bobinho, se você ainda não pegou a dica, espera para sábado para pegar a dica, porque com certeza tem grandes chances de bater, porque ultimamente tem batido bastante. E por falar em bater, o Flamengo bateu o Estudiantes dentro do Maracanã, fez o dever de casa, fechou a classificação, agora briga para ter a melhor campanha entre todos os clubes da primeira fase da Libertadores. O Flamengo ainda briga com o Corinthians, por exemplo, que está muito bem. Enfim, a gente vai ver aí como é que vai ficar essa situação na Libertadores. Mas o Flamengo ontem fez o suficiente para vencer a partida. Não foi um espetáculo, não foi longe disso, muito pelo contrário. O Flamengo jogou mal no primeiro tempo, mas acho que jogou mal no primeiro tempo muito por conta da atuação de 3 jogadores do setor ofensivo. Bruno Henrique, Luiz Araújo e Carrascal. Esses 3 não estavam bem no primeiro tempo, não se entenderam, sobretudo o Carrascal, que tem uma responsabilidade muito grande de substituir o Arrascaeta e até o momento não está dando conta do recado. Mas isso não quer dizer que eu acho que o Carrascal tem que ir embora, que o Carrascal não presta, muito pelo contrário. Na temporada passada ele foi muito importante. Ele está vivendo um momento ruim? Está. Mas está buscando evoluir? Também está. E aí no segundo tempo, com a entrada do Paquetá, com a entrada do Samuelino, o Flamengo melhorou bastante, o time se encontrou. O Jorginho, que estava baixando demais... Gente, assim, o Jorginho ele é craque, joga muito, mas ele não é super-herói. Ele a todo momento ele baixava para poder pegar a bola e fazer a saída de bola e trabalhar a bola ali. Não tem como ele fazer isso tudo e, além disso, armar jogadas no setor ofensivo. Não tem como. Então, no segundo tempo, com a entrada do Paquetá, a vida do Flamengo ficou muito mais facilitada. O Pedro, vamos dizer que o Flamengo ganhou um gol, porque o Muslera, o goleiro adversário do Estudiantes, deu um mole absurdo e o Pedro, com a qualidade dele, conseguiu aproveitar. Mas o Flamengo, repito, fez o dever de casa. O jogo de sábado, e eu falei isso ontem, tá? Não é porque o Flamengo conseguiu a vitória que eu estou falando disso agora. O jogo de sábado, para mim, é muito mais importante nesse momento da temporada do que propriamente o jogo de ontem contra o Estudiantes, porque a classificação já está definida. Tanto é que a gente sabe que a Conmebol vai dar a vitória por WO para o Flamengo diante daquele jogo contra o Estudiantes Medellín. Mas por falar nisso, por que a Conmebol ainda não divulgou, já que já bateu o martelo? Gente, se eu sei, todo mundo sabe ali dos bastidores, Flamengo, o Independente Medellín, o Estudiantes, todo mundo sabe já nos bastidores. Lá na Conmebol me falaram o seguinte: Vene, isso não vai mudar. E por que a Conmebol ainda não divulgou? Porque no entendimento da entidade, se fizesse isso já agora, o interesse do público nas outras partidas iria diminuir bastante. Então, teoricamente, eles estão mantendo o suspense, mas eles vão divulgar antes da última partida da fase de grupos. Por exemplo, o jogo do Flamengo contra o Cusco está marcado para o dia 24. Antes disso, o Flamengo já vai saber de maneira oficial
que ganhou os 3 pontos por WO em cima do Medellín por conta de toda aquela situação. Mas nos bastidores o Flamengo também já sabe, o presidente BAP já sabe. É óbvio, isso não vai mudar. Não vai mudar, eu garanto para vocês, torcedores do Flamengo. Esses 3 pontos serão dados ao Flamengo por uma vitória de WO, e quando é assim, é uma vitória por 3-0. E agora o Flamengo vira a chave e volta a focar no Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, o Flamengo não teve uma vitória. Por quê? O Flamengo estava trabalhando para o jogo contra o Curitiba, marcado para o dia 30, ser adiado. Por que isso? Porque o Flamengo vai ser muito prejudicado, não só o Flamengo, tá? Outros clubes também. Flamengo e Palmeiras acima de tudo, porque eles terão muitos jogadores convocados para a Copa do Mundo. Na seleção brasileira, por exemplo, a CBF não abriu mão. Os jogadores convocados terão que se apresentar à CBF lá na Granja Comari no dia 27. Isso quer dizer que o Flamengo vai estar muito desfalcado contra o Curitiba. Ainda tem os outros jogadores das outras seleções. Então o Flamengo tentou trabalhar trabalhou nos bastidores para tentar o adiamento ou até mesmo a liberação dos jogadores, mas isso não vai acontecer, nem a liberação e nem o adiamento. A CBF não vai abrir mão, que é todos os jogadores convocados se apresentando no dia 27. No caso dos estrangeiros, só para vocês terem noção, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Carrascal e Plata, que devem ser convocados. Arrascaeta com fratura na clavícula direita já desfalcaria o time, beleza? E foi liberado para seguir o tratamento com a seleção uruguaia. O Uruguai não tem amistoso antes da Copa, mas Colômbia e Equador tem. O Equador joga no dia 30 de maio, mesma data de Flamengo e Curitiba. Já a Colômbia joga no dia 1º de junho. Assim, Carrascal e Plata também devem desfalcar o Flamengo nesse jogo contra o Curitiba. Então, gente, com todo respeito, a CBF não deveria nem esperar os clubes pedirem isso para valorizar o produto. Não era para ter essa partida antes da Copa do Mundo. Adia essa rodada. Qual é o sentido de você manter uma rodada e prejudicar demais os clubes que terão jogadores convocados? Eu estou falando do Flamengo porque o meu canal aqui é muito mais de assunto do Flamengo, mas o Palmeiras também vai estar muito prejudicado. E outros clubes. Só que tem clube que prefere ver o Flamengo muito prejudicado e o Palmeiras muito prejudicado e eles pouco prejudicados e ter a rodada. Nessas horas, os clubes deveriam se unir para poder pedir o adiamento desse jogo. Mas não se uniram, foi algo trabalhado ali internamente entre alguns clubes. O Flamengo trabalhou muito forte com o presidente BAP, mas não teve sucesso. E agora essa partida vai acontecer e o Flamengo vai estar muito desfalcado. O jogo de sábado se tornou um jogo muito decisivo no Campeonato Brasileiro. Eu não acho que quem vencer esse jogo vai ser campeão do Brasileiro, não. Eu só acho que o Flamengo, pensando em terminar essa primeira parte da temporada, chegar na paralisação para a Copa do Mundo, na liderança do Campeonato Brasileiro, só depende de si. Mas precisa vencer o Palmeiras e vencer o Curitiba. Então, se tornou um jogo muito importante para o Flamengo, para as pretensões no Campeonato Brasileiro. E você vencer um adversário que vai brigar com você por esse título até o fim do campeonato é extremamente importante. E o Palmeiras chega com a autoestima lá embaixo. Está jogando mal, não está vivendo uma grande fase na Libertadores. O jogo, a última rodada da Libertadores, na fase de grupo da Libertadores, é importante para o Palmeiras. Então eles terão 2 jogos muito importantes. O Flamengo já está classificado na Libertadores, está tranquilo. Pega o Palmeiras, força máxima, depois pode poupar contra o Cusco e mesmo assim ter condições de vencer de uma maneira muito tranquila e depois botar o que tem de melhor contra o Curitiba, porque já vai estar muito desfalcado de alguns jogadores importantes. Então, o jogo de sábado, gente, ganhou ares de decisão. Não é decisão no sentido literal da palavra, porque, repito, o Flamengo ou o Palmeiras, ou se der empate, não vai decidir nada no Campeonato Brasileiro. Mas, querendo ou não, é um duelo que tem um peso muito importante para a disputa desse título. Até porque a gente sabe da rivalidade também nos bastidores envolvendo os 2 clubes. BAP, presidente do Fla, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, um manda em direta para o outro a todo momento, em entrevista, e o Flamengo deve colocar aquela
aquela corda ali no setor visitante, tal como a torcida, o Palmeiras faz para os visitantes lá no estádio deles, o Allianz Parque. Beleza? Agora partiu SBT, tamo junto e fui!